Continuamos o cenário político nesta terça-feira, segundo programa de 2022. Você está ligando agora, não apareceu ontem aqui no nosso programa, participe com a gente. Manda sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje, o vereador Pablo Aires, do PSB. E pode também falar, já sabe, sobre qualquer assunto que envolva política. Fique à vontade, o programa é nosso. Vamos ouvir. Carol, agora a gente traz uma informação importante, para você aqui de Mossoró. Quem tem um estabelecimento comercial ou tem um imóvel inscrito como comércio, já tem a primeira taxa do ano para quitar. A guia de pagamento do Alvará 2022 já está disponível para os contribuintes. A Secretaria Municipal da Fazenda disponibilizou a guia online e no atendimento presencial. O alvará é uma taxa obrigatória para pessoas físicas e jurídicas que têm atividades comerciais em Mossoró. A guia de pagamento de 2022 já está disponível no site www.prefeiturademossoró.com.br. O alvará 2022 deve ser pago até o dia 31 de janeiro. A taxa é paga uma vez por ano em cota única. O alvará de funcionamento, também conhecido como alvará de portas abertas, é obrigatório para todas as pessoas jurídicas, bem como para as pessoas físicas que desempenham atividades comerciais. Pessoas físicas que se enquadraria melhor, para a gente aclarar mais, seria contadores, advogados, cabeleireiro, alguma pessoa que tenha em prática algum exercício de alguma atividade laborativa que tenha seu rendimento oriundo dessa atividade. Então, o alvará é anualmente, é obrigatório por força da Lei Complementar 096 do município, tá certo? Desde 2013. Todo ano as empresas têm que estar aí se regularizando junto ao município no tocante ao alvará. O secretário municipal da Fazenda ainda explicou sobre débitos passados, ou seja, aqueles contribuintes que tenham vários outros exercícios e queiram se regularizar. Quem tem algum tipo de débitos junto no âmbito da secretaria, você pode estar aí se regularizando hoje, como nós estamos com o nosso serviço 100% online, você pode estar aí se regularizando diretamente pelo nosso site, tá certo? Você entra lá na www.prefeiturademossoró.com.br, lá vai ter a aba contribuinte. Quando o contribuinte clicar em contribuinte, ele vai estar aí tendo todos os serviços ofertados, dentre eles a baixa do alvará, para que você possa estar aí baixando a guia, para que você possa estar aí se adimplindo junto ao município, bem como a parte que lhe oferta o parcelamento dos exercícios anteriores, tá certo? Mas para você contribuir, para você pagar o de 2022, não necessariamente ele vai exigir alguma coisa relativa aos anos, usando os exercícios anteriores. Aquele contribuinte que tiver alguma dificuldade ou não tem acesso à internet, pode ir à Secretaria da Fazenda das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, sem intervalo para almoço. O local está localizado na Avenida Alberto Maranhão, no centro de Mossoró. Pois é, então você que é aí empresário, pequeno comerciante, fique atento aí os prazos. Falando de Câmara, em sessão ordinária realizada hoje, nesta terça-feira, o plenário da Câmara Municipal de Mossoró aprovou o ajuste à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2022. De autoria do Executivo, o projeto de lei 20/22 aprovado fixa 1,2% da receita corrente líquida do município para emendas impositivas. Trata-se de mais um passo no cumprimento de recente decisão da Justiça que determinou a previsão de 1,2% para emendas de execução obrigatória na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Antes da LOA, porém, o índice precisaria constar na LDO. As próximas etapas serão fixar o percentual no plano plurianual e na LOA, pela ordem. Em relação à LDO, os vereadores e vereadoras aprovaram o ajuste em regime de urgência especial, por consenso entre as bancadas de situação, oposição e independência. A aprovação é parte do compromisso de acelerar a reanálise orçamentária. Para tal, leva-se em conta excepcionalidade de que Mossoró inicia o ano sem orçamento 2022 aprovado. A Câmara afirma que eventual demora em sanar a situação pode gerar prejuízos financeiros e administrativos ao município. Na votação dessa terça, o plenário também aprovou a emenda à LDO destinada para a saúde de 50% do total de 9 milhões previstos para as emendas impositivas deste ano de 2022. Amanhã, quarta-feira, a Câmara dará sequência à análise orçamentária.
e a gente entende que este é um avanço na participação dos vereadores na construção do orçamento com a confirmação das emendas impositivas. Carol. Pois é, muita movimentação em relação a toda essa questão do orçamento. Tentou-se acordo, foram aprovadas as leis orçamentárias, mas agora com essa questão da justiça há um recuo e entramos 2022 com a Câmara de Mossoró ainda debatendo orçamentos, leis orçamentárias. Vereador Pablo Aires compõe a bancada da Independência e foi um dos vereadores que entrou na justiça por essa alteração na lei orçamentária. É a lei de diretrizes orçamentárias, não é isso, vereador? A que foi judicializada foi a LOA, a Lei Orçamentária Anual, né, Carol? Que é até importante a gente explicar isso à população, porque é comum que se diga que o orçamento é uma peça de ficção, né? E ela tem que deixar de ser, né? Então, acho que não há que se olhar para o passado como era que se fazia. Nós temos que fazer o orçamento com base na realidade. E todas aquelas demandas que as pessoas nos falam, né, nos pedem, de reforma de um posto de saúde, de uma escola, de uma praça, tudo isso precisa constar no orçamento. Por isso que é uma peça tão importante, né? Entre as coisas importantes são as emendas impositivas. E o que são as emendas impositivas? São emendas que os vereadores têm direito de colocar e a prefeitura tem obrigação, por isso que o nome é impositiva, obrigação de executar, né? Isso dá uma certa independência à Câmara de poder destinar um recurso para uma determinada área, sabendo que a prefeitura tem a obrigação de executar. E na peça orçamentária que a prefeitura enviou, esse recurso dos vereadores não veio, né? Por isso que nós tentamos resolver politicamente, alertamos, inclusive a Câmara, assim que a peça chegou, né, através de memorando à presidência, alertamos nas comissões, mas não conseguimos resolver dentro da Câmara. O caso foi parar na Justiça e a Justiça acolheu os nossos argumentos, até porque é um passo muito importante, e agora nós estamos fazendo a reanálise das peças orçamentárias até chegar à Lua, né? Interessante dizer, Carol Ivanúvio, que hoje nós discutimos a LDO e foi uma proposta nossa, do nosso gabinete, que 50% das emendas impositivas sejam destinadas à saúde. Então, como nós temos aí pelo menos 9 milhões de reais de emendas impositivas, nós vamos garantir pelo menos 4 milhões e meio a mais para a saúde do nosso município no orçamento agora de 2022. Essa é uma regra que já funciona a nível federal, estadual. Nós trouxemos a proposta hoje para a Câmara através de uma emenda de nossa autoria, foi aprovada por unanimidade, o que eu considero também algo muito importante. Vereador, dentro deste debate que acontece sobre o orçamento, o presidente da casa, o Laurence, chegou a dizer que ficou sem entender por que os parlamentares, os vereadores, aprovaram em primeiro e segundo turnos ali a lei orçamentária. No entanto, houve ainda um processo de judicialização. Inclusive, essa é uma crítica feita também pelo prefeito. Olha, Ivanúvio, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, o primeiro e o segundo turno foram votados no mesmo dia. Quando o regimento cria projetos de lei para serem votados em 2 turnos, é justamente para que você tenha uma votação, o parlamentar tenha tempo para analisar se alguma coisa mudou e votar no segundo turno. Nós votamos os 2 turnos no mesmo dia lá na Câmara, né? E alguns acordos foram descumpridos no sentido de avançar com essas emendas impositivas. A gente conversou nos bastidores para que essas articulações que acabam beneficiando a sociedade pudessem avançar no orçamento do município. Como isso não aconteceu, o caso foi parar na Justiça. Eu acho que isso não é uma coisa que se deve recriminar, porque o acesso à justiça é um instrumento democrático, né? Está dentro das regras da democracia, inclusive para garantir os direitos da minoria, do pluralismo político, né? Eu digo que não existe democracia onde só a maioria tem vez, né? Isso é uma ditadura da maioria. Então, a minoria precisa ter seus direitos respeitados e o judiciário, ele é um instrumento democrático para garantir isso. Por isso que eu não vejo problema em se levar o caso ao judiciário, que aplica a lei e o benefício vem para a população. Geralmente, quando a gente está ali nas sessões da Câmara Municipal, nós, como repórteres, vamos conversar com um lado, com o outro lado. O governismo costuma dizer que a bancada da oposição, a independência, a minoria, se manifesta de forma política e que termina atrapalhando tanto o funcionamento da Câmara quanto o andamento de todas as matérias. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Eu acho que muito pelo contrário, Carol. Nós temos hoje, pelo menos na minha análise, uma oposição e vereadores independentes que contribuem dentro da Câmara.
Eu posso dar um exemplo disso como hoje. Hoje a Prefeitura mandou a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pelo regimento, para que ela seja votada em regime de urgência, ela precisa estar pelo menos 8 dias tramitando na Câmara. Só há uma hipótese de votar antes disso, que é um acordo de bancadas. Então, as bancadas precisam concordar para acelerar. Então, se a oposição e a bancada de independentes quisessem atrapalhar o orçamento da Prefeitura, não faria o acordo e a LDO só poderia ser votada na semana que vem e isso repetiria com o PPA, repetiria com a LOA, então nós teríamos uma análise extremamente demorada do orçamento. E é o que a gente não é o que a gente está vendo. A gente está vendo um compromisso de toda a casa de analisar de forma rápida, né? E de também, quando encontrar os erros, apontar para que eles sejam corrigidos. Ô, vereador, o senhor falou na resposta anterior que acordos firmados não foram cumpridos. Que acordos foram esses? Em torno das emendas impositivas. Nós tivemos uma reunião lá na Câmara com alguns colegas da oposição, de independentes e representantes do vereadores governistas em torno das emendas impositivas. E ficou certo de que iriam se respeitar o 1,2% da distribuição para cada vereador. Nós apresentamos as emendas, né, confiando nesse acordo, mas essas emendas foram derrubadas. E o que acontece é que a lei diz que essas emendas elas têm que ser aprovadas, né? Então, elas foram derrubadas numa análise política. Não quero a sua emenda, então eu vou derrubar. Tá entendendo? E a lei não permite que isso aconteça. Então, a partir do momento que essas emendas foram derrubadas, que não conseguiram ser recuperadas no plenário por essa quebra de acordo, restou aos vereadores buscar a resolução do caso na Justiça, que acolheu, é importante que se diga, o Tribunal de Justiça acolheu, a Câmara recorreu, tanto a presidência do tribunal quanto ao Superior Tribunal de Justiça e ambos mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça acolhendo os argumentos que nós levantamos. Essa excepcionalidade de estar trabalhando leis orçamentárias já no ano de execução dessas leis, o regimento interno tem essa previsão? É legal estar acontecendo isso, uma vez que esse orçamento, inclusive, já deveria estar sendo executado? Olha, Carol, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi aprovada no ano passado e o plano plurianual. Só ficou faltando a LOA. Foi nela que houve o problema, né? Então, o que é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias diz? Que quando a LOA não é aprovada até o dia 31 de dezembro, a Prefeitura pode executar a proposta, como se tivesse sido aprovada, mês a mês, ou seja, 1/12. Você pega o orçamento total, divide por 12 meses e consegue executar em janeiro aquele valor da proposta. Então, embora nós não tenhamos ainda um orçamento aprovado, não há risco econômico para a nossa cidade, nem de pagamento de servidores, nem de paralisação dos serviços públicos. Inclusive, isso o ministro Humberto Martins, que é o presidente do STJ, disse na decisão dele quando a Câmara recorreu, que não havia motivos de se suspender a decisão, porque aquela decisão não causava nenhum risco econômico, nem às atividades administrativas do nosso município. A Prefeitura vai executar 1/12 da proposta agora em janeiro, até que a Câmara faça a análise e a aprovação da matéria orçamentária. Qual é a previsão, tanto do vereador quanto da Casa, em aprovar toda a peça orçamentária? Olha, Vonúvio, o desembargador deu 10 dias para a Prefeitura enviar uma nova proposta. Isso, a Câmara devolveu o projeto no dia 23 de dezembro. Então, no nosso entender, a Prefeitura já extrapolou o prazo estabelecido na Justiça, né? Então, nós não temos uma nova LOA na Câmara. E é uma proposta que a gente chama que ela tem iniciativa do Executivo. Então, um vereador não pode apresentar uma LOA. Ela precisa vir da Prefeitura para a Câmara. E aí o desembargador deu 10 dias para que se apresentasse essa nova proposta. No nosso entender, o prazo já acabou, a Prefeitura não enviou. Então, se a proposta não chegou na Câmara, só chegou a LDO, e a LDO chegou, hoje, rapidamente, nós aprovamos. Como a LOA ainda não chegou, então, infelizmente, a gente não tem como estipular um prazo, porque, infelizmente, não sabemos quando a Prefeitura vai enviar essa proposta. E caso nós tenhamos problemas orçamentários, será mesmo pelo atraso do envio da proposta pela Prefeitura. Vamos então fazer um intervalo? No próximo bloco tem mais conversa com o vereador Pablo Aires, do PSB.